un idioma gerente. Entonces tendremos a Tim hablando en inglés, a Natalia en portugués y a María Claudia en español, pero la buena noticia es que tenemos interpretación simultánea. Aquí en la pantalla pueden ver las instrucciones, pero básicamente para los que nunca lo han usado, en la pantalla, abajo de su pantalla en Zoom, deben de encontrar un botón que dice interpretación y ahí seleccionan el idioma que quieren. Las reglas de la casa, para los que son nuevos a Latimpacto, les pedimos por favor pues tener el micrófono en silencio si no están hablando, identificarse en su perfil con el nombre de su primer nombre y tal vez poner el nombre de su organización, eso para pues poder saber un poquito quién nos está acompañando el día de hoy. En lo posible tener las cámaras prendidas, eso nos da ánimo, nos da energía, nos ayuda a que nos emocionemos verlos a ustedes sin una pantalla negra. Un poquito de contexto, hace año y medio Latimpacto sacó su primera investigación que era sobre el estado de la inversión por impacto en América Latina. Eso culminó en un informe que habla un poco de tendencias que está pasando, pero también venía acompañado de 37 casos de estudio. Este año decidimos aumentar esa biblioteca de casos con 20 más. Ahí pueden ver pues, los casos que están en los logos en la pantalla. Y estos 20 casos pues, nos ayuda como a mirar también cómo ha ido evolucionando un poco todo este tema de inversión por impacto, inversión de impacto, y hoy vamos a hablar un poquito de algunas de esas tendencias. Entonces, súper invitados a revisar los casos. Ahí les estoy poniendo en el chat el link a la biblioteca de casos. Están en español, inglés y portugués. Y ahí van a encontrar los 3 casos que vamos a estudiar el día de hoy. Vamos a seguir hablando hoy, presentando estos casos. Entonces, para los que quieran, hay otros 4 eventos alrededor de estos 20 casos. Entonces, el próximo será el 18 de octubre sobre soluciones para el missing middle, pero también tenemos sobre capital catalítico, sobre género, conservación y sostenibilidad. Entonces, súper invitados a registrarse a esos eventos si no lo han hecho. Y también en nuestras redes sociales nos pueden seguir para conocer un poco más de esos eventos. 2 últimos anuncios. Para miembros de Latimpacto estamos organizando un viaje a Holanda en el marco de la conferencia de nuestra red hermana IBPA. Si están interesados en ir con nosotros, por favor, escríbanos. Ahorita en el chat les ponemos el correo donde. Y también vamos a tener un foro para hablar un poco de la relación entre impacto y los océanos y qué oportunidades traen, porque es importante mirar este tema en América Latina. También para que vayan grabando sus fechas para asistir a nuestra conferencia anual, va a ser en agosto 27 en Brasil, entonces por favor vayan marcando eso en su calendario. Bueno, ahora sí, los casos de hoy nos parecieron muy interesantes porque nos están como mostrando una nueva tendencia, y esa tendencia es que hace unos 15 años la mayoría de inversionistas y filántropos estaban financiando proyectos. Hace 2 años, cuando Latimpacto empezó a hablar de inversión por impacto, el nuevo enfoque era: pensemos más bien en fortalecer esas organizaciones que generan el impacto. Creamos organizaciones que sean resilientes. Lo que estamos viendo es que ahora hay un grupo de inversionistas y filántropos que están yendo un poquito más allá, ya no solo pensando en el proyecto o en las organizaciones, sino también cómo pueden incidir y afectar el ecosistema donde operan. Natalia, pues, por ejemplo, nos va a dar un buen ejemplo de cómo ella está trabajando para incidir en el ecosistema de inclusión productiva. Tim nos va a hablar de cómo también están tratando de incidir en todo el tema de refugiados. Y María Claudia, de cómo también están pensando en cambio sistémico para los adultos mayores.
Entonces, aquí son 3 casos muy interesantes de que trascienden no solo en apoyar organizaciones, en invertir en estos emprendedores, sino también cómo justamente pueden un poquito más allá. Y pues para los que son nuevos para el tema de cambio sistémico, este es un modelo muy interesante porque lo que nos está diciendo es, bueno, chévere poder financiar soluciones que están trabajando en eventos, o sea, que están justamente como tratando de reaccionar a un evento, ya sea la pobreza, el hambre, y que hay que hacerlo porque pues el hambre no espera, pero hay otro tipo de organizaciones que están justamente tratando de mirar qué está detrás y cuáles son las causas de esos problemas. Entonces, esos casos que vamos a ver hoy están justamente tratando de mirar las estructuras que alimentan estos problemas, mirando también los modelos mentales que informan eso. María Claudia, por ejemplo, pues nos va a hablar mucho de este tema de cómo también los estereotipos de los adultos mayores se vuelve en un problema en sí mismo. Entonces, cómo hay que trabajar ese cambio de percepción. Entonces, ya sin mucho más para hablar, ya me gustaría pues, presentar los 3 casos. Como les dije, María Claudia Santos, viene la Fundación Arturo y Enrique Cesana. Tenemos a Tim Docking de Refugee Investment Network y Natalia Isiero Toledo de Fundación Arimax en Brasil. Poco de metodología, cada presentador va a tener 10 minutos aproximados para presentar. Han sido muy juiciosos en preparar solo 6 diapositivas cada uno, entonces les agradezco mucho. Al final de cada presentación, los otros 2 panelistas van a tener la oportunidad de comentar qué les llamó la atención de sus pares. Van a mirar si hay algún aprendizaje que ellos se quieran llevar a sus propias casas o van a hacer una pregunta a ese panelista. Después de eso pasamos al siguiente caso, repetimos la misma fórmula, tercer caso, y ya al final pues tenemos una pequeña sesión de preguntas y respuestas por parte del público. Entonces, bienvenidos a todos y con eso les doy la palabra a Tim. Tim, thank you very much for being here, and this space is all yours. Okay. Well, Alan, thank you. And I guess this will be simultaneous translation, Alan, throughout my presentation. Yes, you can just do English, and for those that want to hear you speaking Spanish, they will select interpretation Spanish below, and for those that want to hear you speaking Portuguese, we'll select Portuguese. Perfect. I just turned my translation function off, and it's perfect now. Well, thanks again, everyone, and it's lovely to see everybody gathered. And it's a great opportunity for RIN and an honor to speak with you all today. So thank you for the case study on RIN. I was really happy with the way that it came out, and to be in the company of the other case studies as well. Why don't we go on to the next slide, and I'll try to set a good example, Alan, and stick to 10 or so minutes here. I just have 5 slides, and I've tried to follow the format. But I really do look forward also to the interaction with you and answering your questions. I imagine I know some of you have heard about the Refugee Investment Network. We've been around for about 4 years. And I also know many of you probably, this is the first you've heard of RIN. That's what we call ourselves, RIN. John Kluge and I started RIN about 4 years ago. And it was really in response to the impact community that we saw emerging, not just in the US, but really around the world. That was a community of interested capital partners that understood the why. Why should impact capital be brought to bear to try to mitigate the worst refugee and forced displaced crisis this planet has ever seen, and the how. They just didn't know how. There was no sort of framework. And so we position ourselves here, you see in this diagram, between interested capital partners and an investment opportunity, which I'll describe in a moment to you. We work globally, and
we've also touched your region as well, as that map indicates, and I can talk more about our engagement in a minute there. Why don't we go to the next slide? Fundamental to the work that RIN does is this lens, this refugee investing lens. Indeed, we've tried to coin the term RLI, Refugee Lens Investing. Many of you heard of perhaps GLI, Gender Lens Investing. And this taxonomy, this six-part structure here, we built in the image of Gender Lens Investing. It's much different but analogous as well, where we try to differentiate those businesses, those investments, which are refugee-owned, refugee-led, refugee-supporting, and then host community supporting, and then lending facilities that invest in R1 through R4, and equity facilities that invest in R1 through R4. We didn't come up with this on our own. Like I said, we sort of built off the experience of the Gender Lens investors, and we crowdsourced this amongst that interested capital community. So we are very investor facing, and we try to be very demand driven from that investor community. One other thing I'll mention about this lens is it is very broad. It is a very broad aperture that you can fit a lot of capital in. It's not all entrepreneurial. It's not all equity. It's we think that the biggest categories of investment probably will and have been to date in this R3 and R4 category, which tend to be larger investable opportunities and organizations, established organizations that are hiring in an intentional manner forcibly displaced people and host community members. I can answer more about the lens in a minute, but why don't we go on to the next slide? So 3 innovative factors. I've already described the lens on the far left of this slide. We created another tool, if you want to call it that, a tool in our toolbox that's intended to help influence policy change. If the policy environment is not conducive to supporting forcibly displaced people, in other words, if countries put in place an encampment policy that hold forcibly displaced people in refugee camps, if they don't let them move freely, if they will not give them an opportunity to join the formal market, if they don't get a worker's permit, if they're unable to open a bank account, all of our work we feel will be for naught. So we've partnered with the Economist Intelligence Unit, and now it's called Economist Impact, to study 45 policy indices. They're broken into the 3 buckets, which are enumerated there: refugee admissions policy, basic rights, and employment conditions. And we index countries, and we've done that 7 times in your region. That map included 7 countries where we've conducted the index in partnership with the Inter-American Development Bank and Economist Impact. So that's a tool I can answer questions about. But the idea is to identify good policies, advocate for those, identify those policies which keep forcibly displaced people in limbo, and try to work with governments to correct those issues. The last area I'll just talk about real briefly, these are the assessments, these really in-depth market assessments that RIN does in countries. These take 6, 7, 8 months, and they really do a market assessment through the lens that I've already discussed with you. And the idea is to build a pipeline and to make it more convenient for the impact community to come in, orient themselves, and begin doing their own due diligence. Next slide, please. So I went back and forth. Should we do our theory of change before that last slide or not? But just real briefly, we base RIN on 4 pillars. The first one should be obvious, is mobilizing interested capital. So to do that, we really need to build out that field. That's what investors have told us. So the lens is an example of that field.
Narrative change is another one, and I'll drop a link that you can watch a little video we made on. It's an example of some of the narrative change we try to do to shift the idea that the refugees really should be seen, and their host communities really should be seen through the light of opportunity versus burden, which so often displaced people are classified as. And then this policy change, ROI, Refugee Opportunity Index, that I just described to you, is how we try to attack the policy change component. Those are our 4 pillars of our theory of change. Next slide, please. Yeah, and this is the last slide. So as I mentioned, we're investor facing, demand driven. We really think big as far as systems change, and we're really seeing impact. I mean, we just come back. We've just come back from our first summit that we held in Nairobi, Kenya, that brought in people, a number of people from Europe, Middle East, and East Africa, and it really was a success. It was really well received. It was oversubscribed. But this is the first summit that we've had that we'd like to do regionally in other areas as well to really help to build this ecosystem. We've seen multiple refugee supporting impact funds emerge. We work with one with the IRC called the Center of Economic Opportunity that has done work in impact investing. You may have heard of Developing World Markets has established a refugee-oriented impact fund. We consulted on that. The Danish Refugee Council has brought in the private sector in this light as well, the DRC. And we have several conversations going with multilateral development banks, including IDB, to create a refugee supporting fund. We're broadening awareness, and I think with usage and adoption of this idea of RLI is quite new. This effort today is a part of that sort of effort. One thing that's extremely important is developing impact metrics, and we have a very active program of building out a results framework that we talked about the first draft at our summit. We've gone back, we're revising it, and we're almost going to come forward with that we will be sure to share with you all. And then it's this ecosystem building, which I think, again, relates to this call, which is so important to get feedback, continue to be demand-driven, responsive to needs of the impact community. So I'll stop there, Alan. I hope I didn't go over too long, but I hope that also gives some of you who don't know RIN a better idea of what we're doing as an impact investing intermediary. I should have mentioned this at the outset. We're not a broker-dealer. We're not a fund yet. We're just trying to build the field. Full stop. Thank you, Tim. Actually, you have 1 minute to spare, so I'll give it to you later on. So you have a credit of 1 minute to your account. I would like to ask Maria Claudia and Natalia, if you could maybe comment on Tim's presentation, what you thought was interesting, maybe what could you learn that you could take to your own organizations, or if you have a question to him. So it could be either of those 3 alternatives. So let's start with Maria Claudia, so that way when Natalia asks her question, Maria Claudia can start projecting her presentation. Okay, Tim, thank you very much for your presentation. I'm going to make the question in Spanish. Es una pregunta en cuanto a enfoque sistémico. Lo que más me llama la atención de lo que están haciendo ustedes es la claridad con la que definieron cuál es el rol que quieren jugar dentro de ese sistema. ¿Cómo llegaron a tomar esa decisión y cómo fue esa construcción o ese proceso de construcción y de comprensión del sistema para que ustedes definieran que ese era el rol que querían desempeñar, que era el que realmente se necesitaba para poder cambiar en términos de migración y poder pues hacer ese aporte que están haciendo ustedes? Excuse me, I was muted, but I heard all of your question very clearly.
You know, we really spent a lot of time talking with the impact community, and it really was clear to us. And we have a flagship publication that's called Paradigm Shift, where we talk about the process that we went through, and I'll share that in the link as well, Maria Claudia, where we talk about our methodology of working with the impact community and how we try to design our response to really meet them. It's a bit of a different approach, as you can probably guess. I mean, people who most often talk about refugees are humanitarians and the development community. And those folks really don't clearly have the language, you know, the figurative language, the technical expertise to understand the investment community. And so we really tried to step into that breach, just sort of like Latin Pacto is trying to, you know, build out the philanthropic impact investing space. We tried to also bridge that humanitarian development piece on the one side and investors on the other. And we determined through a lot of conversations with some very bright people that, you know, to mobilize capital, which is key, if we can really engage the private sector sustainably so that they're making money and they're measuring impact, they stick with it, right? They're not going to just come in and give some CRS money, some corporate social responsibility money and move down the road, but they're going to stick with it. That we also need to build out the field, as I've described, and we need to begin to, you know, address these tougher issues about narrative change and policy change. We feel like that puzzle, if you will, really coheres. And while we did not carve our theory of change in stone, we try to remain flexible. We found that it has served us quite well, and our supporters think it has too. So while it's not a closed door, this seems to be working as we progress this idea. Thank you, Tim. I think Maria Claudia's question is really important. No, it's really about understanding where you add value to the ecosystem, and sometimes it's not so easy to understand it or to find it. But you know, once you do, you can definitely be able to contribute and add more to the ecosystem, right? Well, thank you for that, Natalia. Thank you, Tim. I will do my question in Portuguese. Nós da Fundação Arimax, nós investimos em empreendedores na periferia, e muitos dos desafios que você traz para os empreendedores refugiados são semelhantes. Queria entender por quanto tempo vocês acompanham depois do investimento esses empreendedores, e nesse processo, quais os desafios que vocês têm visto para ter sucesso e independência deles em questão de geração de renda e desenvolvimento dos negócios. There we go. Thanks, Natalia. So we are not investing ourselves. We do investment advisory in some instances, and a lot of field building right now. Just to give you an example, we have created a program that's called R100, where we went out and we tried to identify 100 refugee entrepreneurs that are interested in professionalizing and attracting capital. These are for-profit organizations, and in working with them and trying to build that bridge to interested capital partners, we have a lot of best practices that we've taken away from that. I'll share that link as well, if I'm not sharing too many links, but later on, that I think will give you an idea of some of those best practices and lessons learned. But I can say sort of in general, what we found is that COVID was very, very difficult for the entrepreneurs. We saw a lot of entrepreneurs go down because of the lockdowns and the challenges that they faced. I think I saw this happen in Colombia. I saw this happen in Uganda. I saw this happen in the Middle East as well, in Jordan.
So this was one thing that was a very difficult time, but I think on the positive side, and why we continue to be bullish about the refugee entrepreneur, which again is just 1/6 of our lens, I think the mind immediately goes to that refugee entrepreneur. And that is probably the most challenging investment to make of all those 6. But is the tenacity, is the grittiness, is the a lot of times the flexibility and the innovation that we see in that investor. But at the end of the day, I mean, it is a very risky bet from the investment perspective. We find that they do best when there is some blending of finance, when some grants are given, when some training, some technical assistance is provided. And perhaps, Natalia, in the best cases, it's when an investor takes a board seat, gets in and engaged in the management and the professionalization of these enterprises. So in most instances, we're not talking about unicorns, right? We're talking about these small scale investments that require a lot of hard work to get them to be a sustainable investment, but it is definitely achievable. And so part of our work is geared towards those little guys and gals to support them. But I think our big picture ideal is mobilizing a lot of capital in creating, for example, equity funds, debt funds that can really support the community job creation, for example, through those R3, R4 investments in the first instance, so we can scale. I mean, there's 100 million people that are forcibly displaced right now, and the humanitarian system is really broken. They're really looking at the short-term solution. We're trying to talk long-term, scalable, mobilization of capital. Thank you. Thank you, Tim and Natalia. Maria Claudia, you're next. Do you want to project or you want me to project for you? Yo puedo proyectar si me das, ¿tengo acceso? Ya, sí. Ok. ¿Ahí están viendo mi pantalla? Sí, señora. ¿Cómo la están viendo? ¿En presentación? No, pero ahí hazle clic. Ahí. Lo que está agarrando. Ahí, ahora sí. No, pero creo que es mejor que qué pena. Ahí la vemos bien. ¿La puedes proyectar tú, más bien? Sí, pero ahí la estamos viendo Estoy bien. teniendo problemas de señal acá y me da como... Ay, la cerré. Gracias. Estoy con problemas de señal. Cualquier cosa, si no me oyen, me dicen. ¿Ahí la ven? Bueno, ahí ya. Bueno, pues gracias. Bueno, esta presentación, más que contarles todos los detalles que aparecen en el caso, tiene como objetivo contarles la experiencia de la Fundación y cómo adoptamos el enfoque sistémico y cómo lo comprendemos. Ya los casos y los ejemplos, pues los van a poder leer en el caso de estudio que hicimos con Latimpacto. Quisiera primero arrancar mostrándoles unas imágenes. Si quieres, Alan, pasa lentamente estas imágenes. Y si miramos con detalle estas fotos que Alan va a ir pasando poco a poco, vamos a encontrar que lo único que tienen en común es la edad, pero que realmente cada una de estas fotos cuenta una historia totalmente diferente y totalmente opuesta, se puede decir.
Y esto es lo que pasa con las personas mayores. La acumulación de experiencias y conocimiento las hacen el grupo etario más diverso y heterogéneo de todos. ¿Sigue? Sigue si quieres. Ahí. Y esto es, o esta era justamente la percepción que la Fundación Cesana tenía a partir de las personas mayores que conocíamos en los diferentes proyectos que apoyamos durante los 15 años de existencia. Y estábamos convencidos de que con estos proyectos estábamos contribuyendo al bienestar de las personas mayores. Desafortunadamente, la mayoría de proyectos que buscaban nuestro apoyo, nosotros somos una fundación de segundo piso, somos donantes, pero desafortunadamente las organizaciones de primer piso que buscaban nuestro apoyo estaban orientadas para este tipo de personas mayores. Sigue la siguiente, Alan, porfa. Proyectos sobre alimentación, proyectos sobre albergue, cuidado de enfermedades, ocio y descanso. Y en un país donde los niveles de pobreza de las personas mayores son los más altos de Latinoamérica, pues es comprensible y es necesario que este tipo de programas estén. Sin embargo, para la fundación veíamos en otros países otros enfoques y otras iniciativas, y en este país había muy pocas experiencias que definitivamente veíamos que generaban un mayor impacto en las personas mayores. Y fuimos conscientes de que la sumatoria de todos los proyectos que habíamos apoyado no necesariamente estaba llevando a un cambio en las condiciones en un contexto más amplio. Siguiente. Sabíamos que estábamos ayudando a los más vulnerables con servicios de cuidado de alimentación, pero ¿realmente estábamos cambiando la vida de estas personas de manera integral? Entonces empezamos a plantearnos una serie de preguntas difíciles, y estas preguntas de cuál es el cambio que queremos generar, cuál es el impacto en los beneficiarios, pero también cuál es el impacto en el sistema y en las organizaciones que funcionan en el sistema. Esto no lo contestábamos muy fácil cuando partíamos desde nuestra perspectiva y desde nuestras creencias de cómo funciona el sistema. Sin embargo, el enfoque sistémico plantea un reto bien interesante siguiente por favor, que Karl Popper en un artículo que escribió en el 66 lo explica muy claramente. Él dice que hay fenómenos que se comportan como relojes o que se comportan como nubes. Los fenómenos que se comportan como relojes son mecánicos, finitos, predecibles, lógicos y controlables. Un ejemplo de un fenómeno que funciona como un reloj podría ser la erradicación de la polio. Está más que comprobado que administrar vacunas es una solución muy efectiva. Probablemente se necesite un entrenamiento para la distribución y la entrega, pero una vez puesta la vacuna el problema se soluciona. Y hay situaciones que al encontrar una parte que está débil o rota se arregla fácilmente, reemplazándola por una nueva y mejor, y este cambio no altera otras partes del sistema y fácilmente pueden separarse del contexto. La vacuna de la polio puede ser igual de efectiva en Colombia, en España o en Ghana, porque tienen un grado muy bajo de conexión con las diferentes partes del sistema. Mientras que las nubes, o los fenómenos que se comportan como nubes, son infinitos, complejos, dinámicos, impredecibles y difíciles de controlar. Así que cuando nos enfrentamos a problemas sociales complejos como una nube, no hay una solución mecánica. En el caso de la fundación, un ejemplo puede ser las personas mayores desprotegidas. Las cifras en Colombia muestran que cada año se abandonan 400 personas mayores en el país. Entonces, lo lógico sería empezar a aumentar la capacidad de los centros de bienestar para que reciban a estas personas mayores y las protejan. Esto sería lo más lógico y lo más recomendable. Sin embargo, poner más camas no va a atacar las causas profundas que generan el abandono en las personas mayores en Colombia, que incluirían temas como la falta de preparación para la vejez, la violencia doméstica, el manejo de las enfermedades o la percepción negativa que tenemos como cultura sobre las personas mayores. Y podemos seguir abriendo centros de bienestar y dedicando todos nuestros recursos a eso, pero hasta que no identifiquemos cómo abordar el problema a largo plazo para que las personas mayores tengan acceso a condiciones de vida dignas,
no vamos a solucionar el problema del abandono, que como vemos está íntimamente relacionado con su contexto. Siguiente. Y ese es el desafío, que la mayoría de los problemas que abordamos se comportan como nubes y la mayoría de nuestros pensamientos, planificaciones y acciones todavía funcionan como relojes. Muchos de nosotros intuitivamente o por la estructura educativa desarrollamos teorías de cambio de manera lineal y asumimos que si tenemos unos inputs como recursos, talleres de formación, horas de entrenamiento, vamos a generar unos outputs positivos y con el tiempo esto seguramente acumulándose generará un impacto social positivo. Y en esta lógica medimos y presentamos o solicitamos que nos presenten proyectos que en un corto periodo de tiempo, al realizar unas actividades que tienen un costo, generan unos resultados. Pero realmente los problemas que estamos abordando, el cambio funciona así. Entonces, en la fundación tuvimos todo este proceso y decidimos tomar un camino totalmente diferente. Siguiente. Buscamos aliados que nos acompañaran en este proceso. Invitamos a personas mayores, academia, emprendedores, economistas, líderes sociales, cuidadores religiosos, cuidadores familiares, geriatras, gerontólogos, periodistas, financiadores, redes internacionales, antropólogos, psicólogos, sector público, entre otros. Y por primera vez, diversos actores relacionados con el sistema de envejecimiento y vejez en Colombia empezaron a trabajar juntos, empezaron a conectarse y a conocerse a partir de esos silos que estaban tan separados y tan desconectados. Se rompieron barreras y esto permitió construir una comprensión colectiva de lo que es el sistema de envejecimiento y vejez y de cómo funciona. Y entre todos construimos este mapa multicausal, interconectado, que nos permitió recoger las fuerzas transaccionales, actitudinales y estructurales que inciden en este sistema. Fuimos conscientes de los roles que cada uno tiene y algunos tuvimos o tuvieron claro que algunos de los abordajes que teníamos en nuestra labor contribuían a la protección de las personas mayores vulnerables, pero no necesariamente este rol genera una transformación para que el sistema sea más saludable. Y el proceso participativo permitió identificar cuál es el dilema del sistema, qué era lo que estaba funcionando raro, y entre todos definimos cuál era la transformación que buscábamos en ese sistema y cuáles eran las pistas que nos iban a mostrar que esa transformación sí se estaba dando. Gracias al mapa, entre todos pudimos identificar unas palancas, oportunidades, que dado su nivel de conexión con diversas partes del sistema, pueden ser estrategias que nos permitan lograr acelerar la transformación de este. Y gracias a este proceso y de la comprensión que logramos del sistema, a nivel interno la fundación pudo definir el rol que tenía dentro del sistema y priorizar las estrategias a partir de estas oportunidades identificadas y a partir de todo este trabajo colectivo desarrollar su teoría de cambio. Factores claves que quedaron claros, que también los mencionó Tim, es que estamos en un proceso de aprendizaje y experimentación. Esto es un enfoque nuevo y que como tal, nuestro proceso de diseño del plan AME de aprendizaje, monitoreo y evaluación debe estar permeado por la adaptabilidad y la flexibilidad. Y el enfoque sistema no es para todos ni para todo, y eso tiene que quedar clarísimo, como lo decía, como bien lo expuso Karl Popper en su paper, pero creo firmemente que estar abierto a las perspectivas de otros, reconocer que todo está conectado y lograr una comprensión amplia del sistema que queremos transformar son unos elementos claves para cualquier inversionista de impacto. Y aquí voy a parar. Muchas gracias, María Claudia. Empecemos por Tim. Do you have a question for María Claudia, a comment or a lesson you would take with you to your organization? Yeah, I mean, I really am inspired by that presentation there. And I really, am interested in reading the case study, which I haven't read yet. But, you mentioned sort of some crossover with your findings and some of the things you just heard about RIN.
and our theory of change. I think clearly there's a narrative change component of your work, which will be really important, and probably a policy change component as well. This idea of field building, it looks like you've attacked that through your really interesting analysis of the ecosystem of all the touch points with the elderly community in Colombia. And then when it comes to, you know, how to mainstream some of these ideas, do you think you will lean into sort of the civil society components, maybe the church community? Will you lead into other civic organizations, do you think? And do you think there might be a role for the capital community and the investor community to play as well? I know a lot of elderly people still possess the ability to really contribute to organizations, enterprises with the knowledge that they have, but for various reasons are sort of excluded from the workforce in various ways. And so I don't have a real pointed question, but as you go up, you sort of, through your theory of change, how do you think, you know, the civil society, maybe the religious community will play a part? And is there a role for perhaps business to play too? Gracias, Tim, por esa pregunta. Definitivamente la sociedad civil juega un rol fundamental y a partir del sistema y lo que nos muestra el mapa es que lo importante, hay una palanca en el sistema clarísima que es el cambio de percepción de las personas mayores. Ese cambio de percepción, en Colombia por lo menos, desafortunadamente, creemos que las personas mayores es un grupo aislado, vulnerable, es igual a disminución de capacidades, es carga. Pero cuando vemos la cantidad de literatura y de investigación que hay en otros países, desafortunadamente en Colombia no hay esa investigación, ese conocimiento, vemos que, las personas mayores son un activo de la sociedad y que tenemos que empezar a verlas desde esa mirada. Además, porque el envejecimiento de la sociedad en América Latina es una tendencia marcada. Nos estamos envejeciendo rápidamente, mucho más rápido que cualquier país de Europa. Y eso lo estamos ignorando un poquito. Y la percepción, lo que tú dices, la capacidad de las personas mayores para ser un activo, para seguir aportando, ellas quieren seguir participando, ellas quieren seguir desarrollando proyectos. Uno de nuestros proyectos se llama Fondo Mayor, que lo hacemos con Fundación Saldarriaga Concha y Fundación Ramírez Moreno, y ahí apoyamos emprendedores mayores de 60 años. Es un fondo de inversión que apoya a estos emprendedores. Y entonces acá el tema del cambio de percepción tenemos que empezarlo a abordar para que el sector civil, la sociedad civil y el sector religioso cambie también esa percepción, porque si sigue buscando recursos o buscando apoyo desde esa mirada de vulnerabilidad, no es estratégico para ellos, no es una oportunidad, nadie va a querer apoyarlos. Pero si empiezan a mostrar a la persona mayor como esto es una oportunidad para el desarrollo económico y social del país, ahí empiezan a lograr captar otras miradas y captar la atención y el interés de otros sectores de la sociedad, por ejemplo, el sector privado. Y ahí, entonces, otra oportunidad que identificamos fue el tema de generación de conocimiento, donde lo que vimos es que la importancia de saber qué pasa con las personas mayores, pues la economía plateada en el mundo, si fuera un país sería la tercera potencia mundial. Y ahí hay una oportunidad enorme para el capital privado, para la inversión y sobre todo para la inversión de impacto. Entonces, si lo empezamos a ver desde esa mirada y si cambiamos esa percepción, pero también necesitamos esos argumentos sólidos y rigurosos que nos daría esta generación de conocimiento para poder mostrar esta oportunidad. ¿Qué pasa si invertimos en las personas mayores y en este proceso de envejecimiento? O lo empezamos a ver desde otra perspectiva,
¿Cuánto se ahorraría el tema si integráramos a las personas mayores? ¿Cuánto se ahorraría el sistema de salud, el sistema de pensión, el sistema todo? ¿Cuánto sería la ganancia en temas de economía plateada si empezamos a desarrollar servicios y productos orientados desde esa nada? Pues ahí hay una cantidad de oportunidades y que tenemos que empezar a desarrollar casi que desde cero, pero partimos de eso, de ese cambio de percepción y de la generación del conocimiento que necesitamos para eso. Gracias, María Claudia. Natalia, una pregunta o comentario, ¿quieras comentar algo de Maria Cláudia? Graças, Maria Cláudia. Eu vou fazer minha pergunta em português. Eu adorei a sua comparação entre os fenômenos relógio e os fenômenos nuvem. Achei muito inspirador para a gente pensar algumas coisas aqui. E como todo fenômeno nuvem, acho que pela complexidade deles, é muito importante pensar no envolvimento de políticas públicas e do setor público para, de fato, conseguir ter uma mudança sistêmica e escalar essa mudança. Então, o Tim te perguntou sobre o terceiro setor e o envolvimento de negócios. Eu queria muito ouvir como vocês estão vendo o envolvimento do setor público nessa rede e como vocês estão conseguindo medir, de fato, a eficácia das mudanças dentro desse sistema. Gracias, Natalia. Perdón, un segundo, ya. Pues es bien interesante lo que pasó cuando construimos el sistema, porque todos los que estábamos participando ahí, cuando empezamos a mapear todo el proceso de política pública y del sector público, el 100% de las personas que estaban ahí calificamos esas fuerzas y esas dinámicas como totalmente congeladas y estáticas. Y cuando nos empezamos a profundizar en el tema, en Colombia hay unas leyes maravillosas sobre persona mayor. Ya estamos ratificados, la Convención Interamericana de Personas Mayores está ratificada en Colombia, de los pocos países de América Latina donde está ratificada. Tenemos una política de envejecimiento y vejez maravillosa. A nivel político, la política en temas de envejecimiento y vejez es bien completa. Desafortunadamente, como está tan congelada, lo que vemos es que incidir ahí es muy difícil, directamente, si me hago entender. Cuando vemos el mapa, nos dimos cuenta que incidir en política pública directamente es supremamente complicado. Entonces, lo que decidimos hacer fue escoger estas palancas o estas oportunidades que identificamos que eran mucho más estratégicas y que de alguna manera generaban un cambio más rápido y una transformación más rápida que a la larga iban a incidir en la política. Entonces decidimos concentrarnos fue en esas palancas, que son este cambio de percepción, que es una cosa que permea absolutamente todos los actores del sistema, y a nivel de política pública es muy interesante porque todos programas que están desarrollados desde la política pública están con esa percepción de asistencialista, ¿no? Como solo para el cuidado y la protección. Pero cuando vemos las cifras en Colombia, el 20% de las personas mayores tienen algún tipo de dependencia, pero el otro 80% de las personas mayores no. Y no se sabe absolutamente nada de ese 80%. Entonces, claro, la responsabilidad del gobierno, o como lo vimos en el mapa, fue apoyar ese 20% y protegerlo y ofrecer estos programas. Pero ese 80% es una gran oportunidad para otros actores del sistema. Y ahí entonces vincular a la academia y vincular al sector privado, pues ha sido, y a organismos de cooperación internacional, para nosotros ha sido mucho más estratégico. Y más adelante, y el sector público se ha ido interesando un poco en el proceso, pero no ha sido como un tema de trabajo directo, que cuando uno habla de enfoque sistémico, pues uno dice, ¿cómo así? Pero las políticas públicas es lo más importante.
pues no, en este momento, o lo que muestra el mapa y a la apuesta que le estamos haciendo es, usemos otras palancas del sistema para ser más estratégicos. Buenísimo. Gracias. Pues María Claudia, justamente esa pregunta, ¿no? Si es fácil o no trabajar con política pública, si logras más, es un buen punto y creo que conecta muy bien con la presentación de Natalia, que es justamente el otro cara de la moneda, que están justamente generando esos cambios a través de política pública. Entonces, miremos un poquito cómo lo hacen en Arimax y ya con eso ya, abrimos el panel para los demás. Entonces, Natalia, muchas gracias por estar con nosotros y no sé si quieras que yo proyecte o vas a proyectar. Yo voy a intentar proyectar. ¿Se ve? Sí. ¿Sí? Eu vou falar português. Então, muito obrigada a todos pelo convite. É um prazer falar aqui na Latin Impacto. A Fundação Arimax acompanha todo o trabalho da Latin Impacto desde o começo. É muito importante ver essa troca desses estudos de caso. A Fundação Arimax, rapidamente, é uma fundação que nasceu em 1990. Ela foi criada pelo Leon e o Max Pfeffer, que são pai e filho, no começo muito voltada para apoiar a comunidade judaica, porque é uma família judia que recebeu muito apoio quando veio para o Brasil, e eles queriam retribuir esse apoio que eles receberam, mas, com o passar do tempo, ela se abriu para outras causas, mas ainda de uma forma muito pulverizada. Em 2019, com a chegada da quarta geração da família no conselho, eles quiseram olhar de uma forma mais estratégica para como esse fundo de investimento social, que é um fundo filantrópico, podia gerar mais impacto, né, para causas extremamente relevantes dentro do país. Então, em 2019, a gente passou por um processo de reestruturação, no qual foram analisadas 21 causas sobre 3 aspectos. O primeiro era relevância dessa causa para o Brasil. O segundo era negligência de investimento nas causas no Brasil. E o terceiro era tratabilidade. Então, como uma organização do terceiro setor pode, de fato, ajudar a mudar esse problema, essa questão. Então, só para dar um exemplo muito rápido, educação é altamente relevante, tem tratabilidade, a gente tem muitas organizações com bons resultados em educação pública e melhoria da educação no país, mas não tem negligência de investimento. 85% dos institutos e fundações no Brasil investem em educação. Saneamento básico é altamente relevante, altamente negligenciado, quase nenhuma organização investe nisso no Brasil, mas tem baixa tratabilidade. É muito difícil uma organização social conseguir mudar e fazer saneamento básico, porque os volumes de investimento são altíssimos e você precisa necessariamente de uma política público-privada. Então, dessa forma, a gente foi analisando essas 21 causas e chegamos em 5, as quais a gente levou para a família e falou, baseado nas evidências e na mesma pontuação, essas 5 vocês podem escolher para continuar gerando impacto nos próximos 30 anos. E aí a família escolheu a causa da inclusão produtiva. Então, a gente caracteriza a inclusão produtiva como a inclusão de pessoas em situação de vulnerabilidade econômica no mundo do trabalho, pela via do empreendedorismo ou da empregabilidade, para que elas possam gerar renda digna, ampliar seu poder de escolha, ganhar qualidade de vida e contribuir com a produtividade do país. Como desde o começo o processo foi muito baseado em evidências, a gente tomou a decisão de que toda a estratégia da Fundação Arimax seria sempre pautada por evidências. Então, assim que a gente definiu essa causa, a gente fez um estudo em parceria com o Instituto Veredas, que chama Inclusão Produtiva no Brasil, o qual traz um panorama sobre a inclusão produtiva, as causas históricas da exclusão produtiva, a população mais impactada e caminhos de solução.
Inicialmente era um estudo para basear a nossa estratégia, mas ele ficou tão robusto que a gente resolveu compartilhar com o campo. O estudo teve muita repercussão. A gente viu uma falta de conhecimento e de produção de conteúdo e de evidências no Brasil para esse campo, e a gente assumiu, então, que para além dos investimentos nas organizações que estão atuando na ponta, porque a Fundação Arimax definiu que não implementaria programas, nós seríamos só grant makers, né? Nós fortaleceríamos os atores que estão na ponta. A gente também teria um braço de investimento em produção de conhecimento, em produção de evidências, para conseguir qualificar o trabalho de atores públicos, privados e do terceiro setor. Então, após esse estudo, a gente já lançou mais 2, como o primeiro foi lançado no final de 2019, em 2020, com a chegada da pandemia, a gente viu que muitas das evidências apresentadas no primeiro estudo foram aceleradas e houveram mudanças sistêmicas importantes para quem está olhando para a inclusão produtiva. Se a pandemia, num primeiro momento, era um problema de saúde pública, logo no segundo momento ela se tornou um problema de renda, né? Ela escancarou um número imenso no Brasil e em outros países da América Latina também, de trabalhadores informais que ficaram completamente desprotegidos nesse momento da pandemia. Então, a gente fez o estudo Futuro da Inclusão Produtiva no pós-pandemia, e esse ano a gente lançou um estudo chamado Retrato da Informalidade no Brasil, que faz uma lupa sobre essa questão dos trabalhadores informais. Então, convido vocês a olharem esses estudos. Para quem trabalha dentro dessas causas de empregabilidade, empreendedorismo, ou quer entender um pouco esse universo, são estudos que mostram tanto o problema, quanto trazem caminhos de solução. Quando a gente fez toda a questão do reposicionamento da Arimax, a gente teve algumas premissas básicas, como escolher uma área prioritária para o país, pensar em executar uma estratégia baseada em evidências, investir nossos recursos considerando o potencial transformacional de quem já está na ponta em ações estruturantes, obter mais clareza nos resultados através de monitoramento e avaliação. Então, a gente criou uma plataforma robusta de monitoramento e avaliação, atuar em conjunto, em aliança com outras organizações para potencializar impacto. Então, a gente também considera que a inclusão produtiva é um fenômeno nuvem, que é complexo, é difícil de controlar, é dinâmico, é imprevisível, depende muito do desenvolvimento da economia no país também, e não só da atuação de quem está na ponta. Então, atuar em aliança ajuda a mitigar riscos e potencializar esse impacto. E a gente definiu que é construir relações de confiança e fazer investimento de médio e longo prazo nessas organizações. Aos poucos, a gente foi vendo que nós ficamos mais valorizados pela produção de conhecimento e por essas evidências que a gente estava ajudando o campo a se pautar, do que pelo investimento propriamente dito. Então, a gente criou alguns mecanismos de fortalecimento desse pilar para conseguir colocar nossos esforços onde a gente pode realmente fazer a diferença para a transformação no país. Então, essa é um pouquinho da nossa teoria de mudança, né, que depois a gente pode compartilhar com vocês, mas o que eu queria trazer é que, para além desses estudos que a gente faz, a gente começou a investir em iniciativas que podem gerar conhecimento e podem trazer essa transformação. Uma delas, que é o que trata no estudo de caso, foi quando a gente trouxe o J-PAL para o Brasil. Então, o J-PAL é um spin-off do MIT, é uma organização, né, que trabalha para combater a pobreza no mundo e ganhou o Prêmio Nobel em 2019 de Economia. E a gente pegou o J-PAL, trouxe para o Brasil para olhar especificamente o mercado de trabalho. E aí a ideia aqui é que eles, através de um time, de uma estratégia robusta, consigam avaliar políticas públicas e privadas que trabalham com o mercado de trabalho e divulgar esses resultados para a gente ver o que está funcionando e o que não está, o que a gente tem que fazer para corrigir a rota. Então, a ideia é ter esse olhar qualificado do J-PAL, que faz uma série de oficinas de monitoramento e avaliação no Brasil ao longo do ano,
está tentando mudar um pouco a cultura do monitoramento e avaliação no país, né, para garantir que as pessoas tenham um olhar qualificado para isso, mas, ao mesmo tempo, tem escolhido cases muito estratégicos para fazer essas avaliações. E aí, com uma rede de professores brasileiros e internacionais, que estão em diferentes universidades do mundo, olhando para esses casos e gerando conhecimento em cima deles. Então, para além de avaliar essas políticas públicas e privadas, a gente ajuda a gerar mais evidências sobre inclusão produtiva no Brasil. Então, acho que era um pouco esse caso que a gente queria trazer para vocês. Esse é uma iniciativa que também é feita em aliança, então, a Fundação Arimax fez a negociação, né, para trazer o J-PAL para o Brasil. Desde o início a gente tem como parceiros a B3 Social, que é o braço social da Bolsa de Valores no Brasil, a Potência Ventures, que é um fundo de investimento, o BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, e o INSPER, que é uma universidade no Brasil. Então, e a Fundação TID Setúbal entrou esse ano. Então, aqui é um exemplo de como uma iniciativa que tem um olhar sistêmico, né, e pode transformar, através desse conhecimento e dessa exposição dessas evidências, o mercado né, as políticas voltadas para o mercado de trabalho no país, pode trabalhar em sintonia com atores de diferentes setores. Então, a gente tem fundação familiar, fundação empresarial, fundo de investimento, organismo internacional, universidade, todas olhando em conjunto para uma mesma causa, um mesmo problema, e como a gente pode ajudar a criar soluções para esse problema no país. Acho que era esse um pouquinho o caso que a gente queria trazer para vocês, mas eu convido depois todos a olharem outras iniciativas que a gente tem dentro de inclusão produtiva. Muito obrigado, Natália. No sé si Tim o María Claudia tengan algún comentario, alguna pregunta para Natalia. Y con eso ya lo abrimos para los demás que hagan sus preguntas. I missed that, Alan. Was that an invitation to comment? Exactly. I was switching between programs there. Well, thank you. Thank you, Natalia. Really great presentation as well. I have a comment and then a question, and maybe this will be a point of discussion for the group, Alan, I don't know, but you know, I'm really interested in your feelings and the foundation's feelings about working to build the formal sector versus the informal sector. While you were speaking, I thought I'll just look and see what the percentage of employees in the region is informal. And I just did a quick search, and the ILO said that roughly 50% of employees in the region work in the informal economy. That varies greatly between countries, but the point is that we have found that, of course, in the refugee space as well. So many refugees are driven to the informal economy. And my comment is, what we find is the more and more we talk about formalizing employment, the more traction we seem to have amongst policymakers and amongst host communities as well. Because after all, we're talking about bringing people into the tax system, the taxable economy. And there's an argument to be made, I believe, and what we're finding working with the refugee community is that the more we can sort of recognize our role, we're not a silver bullet, building an impact economy that accounts for forcibly displaced people and hosts isn't going to solve all the problems that are out there for refugees, but it's a component. And I just wonder how you feel about the work of the foundation and that observation, or those observations from working with refugees. Do you feel just as drawn to help people to work in their informal economy jobs, or do you think that perhaps by talking in terms of the formalization of entrepreneurs in the Brazilian society, just for example, you will have more success with policy change, with social acceptance, with building cohesion amongst the community? Obrigada, Tim.
Com certeza, tem uma relação grande entre a questão dos refugiados e a questão da inclusão produtiva. A gente já olhou para algumas organizações que estão trabalhando esse tema aqui. No Brasil, a gente tem 38 milhões de trabalhadores informais. É um número muito grande frente a um montante de trabalhadores do país. E o que a gente percebeu é que esses trabalhadores não são divididos em dois grupos, os informais ou os formais. Dentro dos informais, a gente consegue mapear 4 categorias, que são os trabalhadores por subsistência, que são aqueles mais vulneráveis, que não têm qualificação nenhuma e que estão fazendo bicos, cada dia trabalham em um negócio diferente, que estão mesmo tentando sobreviver dia a dia, e essa é a maior porcentagem dentro dos informais. Depois nós temos os trabalhadores com potencial, os informais com potencial produtivo, que eles são informais, mas eles se qualificaram de alguma forma ao longo da carreira deles. Então, só para dar um exemplo, um pintor ou uma cabeleireira, que embora eles não tenham se formalizado, eles a vida inteira trabalharam com uma mesma profissão. Esses, se tiver informação, se tiver um trabalho feito com eles, para formalização, é muito mais fácil de formalizá-los e de qualificá-los ainda mais para terem um aumento crescente de renda e conseguirem entrar num sistema formal de assistência do governo, porque enquanto eles são informais, eles ficam invisíveis, né? Nenhuma política pública de assistência pode ajudá-los, como aconteceu na pandemia, que esses trabalhadores perderam sua renda imediatamente e não tinham assistência alguma. A gente tem os informais por oportunidade, que é o menor grupo, que são os informais que têm qualificação, que sabem que tem que se formalizar, mas que optam por não se formalizar para não diminuir a renda. Então, são profissionais da saúde ou prestadores de serviço que optam por não emitir uma nota fiscal ou um recibo para não ter uma diminuição de lucro, e esses a gente não olha, porque não são pessoas vulneráveis, são pessoas que têm o conhecimento para formalização. E tem um grupo grande que são os formais frágeis, que são pessoas que se formalizaram, que ou trabalham com carteira de trabalho assinada, ou entraram numa categoria que tem no Brasil que chama microempreendedor individual, que são os MEIs, que foi uma política pública criada para tentar formalizar essas pessoas que têm trabalhos que são tradicionalmente informais, mas elas ficam entre a formalização e a formalidade e a informalidade com muita frequência. A linha para elas estarem formalizadas é tênue e elas não têm uma assistência que consegue tirá-las desse ciclo para elas conseguirem se desenvolver e gerar renda. Então, eu acho que no caso dos refugiados, eles podem estar, né, em todas essas categorias, a depender de onde vêm, de como eles vieram, de qual era a situação deles naquele país. Agora, eu acho que para ter um trabalho com o governo e com as políticas públicas, falar em formalização ajuda muito, porque você ajuda o governo na arrecadação, no mapeamento desses profissionais, né, e como você consegue olhar o desenvolvimento deles ao longo do tempo. Então, seja como empreendedores ou como trabalhadores, eu não tenho dúvidas que a abordagem da formalização ajuda tanto no engajamento do governo para isso, quanto em inserir essa pessoa na sociedade de uma forma mais qualificada para que ela consiga ter todos os direitos dela assegurados. Gracias, Natalia. María Claudia, ¿algún último comentario? Nos abrimos al público. Pues aprovechando que Tim hizo la conexión de migrantes con el tema del mercado laboral, pues yo también quisiera ver y preguntarle a Natalia el tema de las personas mayores, qué miradas está teniendo pues, en el mercado laboral. En Colombia, por ejemplo, cuando tienes 40 años ya eres muy vieja y conseguir un nuevo trabajo es muy difícil y muchas personas empiezan como su camino de emprendedor a esta edad
y pues ni se diga los de 50, 60, 70. Yo quisiera preguntarte, bueno, eso por un lado, y por el otro lado el tema de la intergeneracional. Es la primera vez que en un mismo espacio laboral hay 4 generaciones trabajando juntas, y eso plantea una cantidad de retos, pero también de oportunidades maravillosas que nos han demostrado pues, que el desempeño laboral, cuando hay esta diversidad etaria, mejora como en un 81%. Entonces quisiera preguntarte cómo están mirando esos dos temas, en este tema de educación y en el tema de generación de conocimiento, que es un poco el rol que estás desempeñando en ese sistema. Obrigada, Maria Cláudia. Os nossos estudos mapearam que os 3 públicos mais vulneráveis para a inclusão produtiva são jovens, mulheres e população negra. Então, hoje, a Fundação Arimax foca mais nesses 3 públicos, ainda que não sejam exclusivos, né? A gente tem visto algumas organizações trabalhando aqui no Brasil com o tema do emprego na maioridade, né? Na melhor idade. Então, e aí eles também não estão nem falando aqui a gente se aposenta com 65, mais ou menos, agora mudou um pouco a lei, é por anos de trabalho, mas essas organizações olham para 50 a mais, né, para pessoas a partir de 50 anos, então elas estão antes do que seria mesmo a aposentadoria, porque a gente vê que se uma pessoa perde um emprego no Brasil com 50 anos, é muito difícil ela se recolocar no mercado. Então, tem organizações olhando especificamente para isso, para a população mais velha, de forma geral, não só para o público vulnerável, né? Para qualquer classe social, mas olhando para a faixa etária de pessoas com mais de 50 anos. Eu acho um tema fascinante, como você mesma disse, tem muita oportunidade de trabalho, de desenvolvimento de trabalhos para a gente olhar para essa faixa etária. A economia prateada no Brasil é um mercado altamente relevante e que tem algumas organizações olhando para ela, mas o que o nosso estudo aponta também é que tem um outro mercado que consegue se desenvolver através do envelhecimento da população, que é a economia de cuidados. Então, com o envelhecimento da população, a gente vai precisar cada vez mais de cuidadores, de idosos, de enfermos, e esse mercado é pouco desenvolvido no Brasil, pouco qualificado e pouco desenvolvido. Então, tem algumas organizações olhando para a inclusão produtiva dentro desse mercado de cuidados para atender essa população. A gente, na Fundação Arimax, tem pouca experiência com a inclusão produtiva de pessoas mais velhas, mas tem algumas organizações como Labora, que fazem isso, e acho que seria um benchmarking interessante para vocês. Posso pôr o nome aqui no chat depois. Em questão da convivência intergeracional, acho que é a mesma coisa. A gente vê um desafio imenso, tanto para o público mais jovem, quanto para o público que já está mais tempo no trabalho. Eu acho que sempre houve, né, desafios intergeracionais, e agora que eles estão todos juntos no mesmo ambiente, isso se acentua, mas eu acho que é uma oportunidade de aprendizado muito grande também, e que se a gente conseguir olhar para isso como um potencial de desenvolvimento econômico para o país vai ganhar. Então, eu vou pôr aqui os nomes das organizações que estão focadas nisso, porque a gente, infelizmente, tem pouca experiência, já que não foram os públicos que apareceram como mais vulneráveis dentro do nosso estudo. Gracias, María Claudia y Natalia. Muy interesante. Gracias, Natalia. Las 3 presentaciones. Creo que lo que nos están haciendo es preguntarnos, y creo que es la primera lección que me llevo hoy, ¿no? Ustedes se preguntaron cuál es su estrategia de impacto, ¿no? ¿Cómo voy a generar valor? Y creo que esa pregunta lo lleva a uno a reconocer y a entender el sistema, a entender quiénes están jugando, cuáles son las deficiencias para entender dónde uno suma el valor, más allá de si uno va a generar cambio sistémico o no, pero sí es la pregunta de dónde quiero jugar yo y dónde me sitúo en ese sistema.
Lo otro que me pareció muy interesante es cómo están haciendo cambio sistémico, pero fíjense que ninguno habló de un programa concreto. Creo que hablaron de cambio sistémico, pero a través de distintas formas de hacerlo. Entonces, Tim habló un poco a través de movilizar la inversión, más capital hacia la solución de temas relacionados a refugiados. También habló de poder facilitar la oferta con la demanda, ¿no? Conectar esa oferta y demanda que no estaba conectándose. Natalia nos habló de cómo ellos usan ese conocimiento para también cambiar ese sistema y las políticas públicas, y María Claudia igualmente, también entendió cuál era su rol en el sistema y entender también cómo pueden empujar y manipular esos puntos de apalancamiento para lograr ese cambio. Entonces, me parece muy interesante ver cómo los tres están pensando en cambio sistémico, pero también hay unas formas distintas más allá de programas que están utilizando para generar esos cambios. Entonces, muchísimas gracias por esos dos insights, esas reflexiones que me llevo. Y ahora sí, no sé si el público quiera y tenga alguna pregunta para nuestros panelistas. Carolina. Hola, pues Ana, felicitaciones por el lanzamiento de estos 920 casos y por iniciar con estos tres el día de hoy. Creo que seguimos nutriendo desde Latimpacto mucho conocimiento para inspirarnos de otros y para ver que las apuestas para generar impacto son de largo plazo. Y algo que me llama mucho la atención de estos tres casos es que le están apostando de manera sistémica, como lo dice el título que nos reúne hoy, para la política pública. Y yo creo que ahí, digamos, más como en comentario, quisiera escuchar las reacciones, es que cuando estamos apostando con estas miradas de incidir en política pública, tenemos que ir más allá del pensamiento partidista, de la situación del país. Entonces, en este momento mucha gente se nos acerca tanto de Brasil como de Chile, México, Colombia, creo que nos escapa pocos países, y nos dicen, bueno, ¿y cómo están viendo el impacto el apoyar políticas públicas en estos momentos tan difíciles? ¿No será mejor momento de retracción? Y yo quisiera como que invitaran a esos tres speakers del día de hoy para que nos ayuden a dar respuesta a esto que permanentemente nos están preguntando. ¿A dónde vamos? ¿A país que visitamos en América Latina? Y aquí que vemos gente de Chile, de Colombia, de Brasil, de México, dicen, ¿no será el momento de esperar un poco, que las cosas se calmen y luego sí seguir invirtiendo? Y yo veo que los casos que nos presentan hoy es más allá. Entonces quisiera como escuchar tanto a Tim como a Natalia y a María que nos den esa mirada, qué responder ante esas preguntas permanentes que nos ocurren. I'll go first since my name was mentioned first, and I'll say that, our theory of change, mobilizing capital, building the field, narrative change, policy change. I was really certain at the outset that the policy change was going to be the linchpin that would sort of get those other three things going. I really thought that if we get the policies right, and I think this was what Natalia said as well, and Maria Claudia as well, when they looked at policies, sometimes the policies are all there. Like in Colombia, Colombia's refugee policy is great. It's sort of an open door policy. It looks terrific. We would call that de jure. What's written on paper is one thing. What's practiced, the de facto realities of it are much different. And so it's more complicated. And so to answer your question quickly, I think the narrative change component is probably the linchpin. If we can get the conversation turning to, old people, senior citizens as a burden versus senior citizens as an opportunity, or entrepreneurs or informal economy as a burden to informal economy and entrepreneurs as an opportunity, and show that through data, through impact measurement, etc., and talk about it, change that narrative. I think what we're seeing is the other pieces are beginning to fall into place. I think that might sort of address your question there, but narrative change,
I think is probably the linchpin in our model. María Claudia, Natalia, anything to add? No, Tim lo dijo clarísima, clarísimo y estoy totalmente de acuerdo con él. Creo que es esa mirada un poco más allá y esa generación de conocimiento, las palancas que necesitamos independientemente del gobierno que esté. Creo que es un tema cultural, creo que es un tema de cambio de percepción y eso tarde o temprano pues afecta, infecta todo, ¿no? Entonces, estoy totalmente de acuerdo, Tim lo dijo más yo claro, creo que no estamos podía todos de decirlo. acuerdo. La pregunta es, ¿cómo jalonar más actores que están retraídos? ¿Cómo jalonar? Porque la respuesta la tenemos acá. Estamos convencidos que hay que seguir. Pero ¿cómo seguir jalonando? ¿Cómo seguir jalonando para que no haya esa retracción o esa infección que llamas tú? Nosotros tenemos un reto en términos de jalonar actores y es que somos muy pocos los actores que tenemos esta percepción del envejecimiento y la vejez en Colombia. Cuando vemos la mayoría de los actores que trabajan en este tema son organizaciones que parten de una mirada mucho más negativa, de una mirada mucho más anacrónica del envejecimiento y la vejez. Entonces, cambiar ese chip para que estos actores entiendan o se enfoquen o se orienten hacia esa transformación del sistema es un reto que tenemos enorme. ¿Cómo creemos que lo podemos hacer? Es visibilizando estos roles alternativos de personas mayores, es generando este conocimiento que nos da argumentos sólidos para decir, mire, es que si usted invierte $1 en persona mayor, el retorno o el ahorro en el sistema es de esto, que un poco eso fue lo que pasó en términos de niñez, cuando nos dijeron, si usted invierte $1 en niñez en primera infancia, tiene un retorno de $7. Y ahí esto fue un argumento claro, conciso y que realmente jalonó muchísimos cambios. Desafortunadamente es un argumento económico, pero es un argumento que le suena a los que queremos cambiar, con los que queremos hablar y con los que queremos cambiar la conversación. Y esos son los argumentos que necesitamos y convencer a las organizaciones de que se monten en esa mirada, más allá de pobrecito, el viejito que tenemos que cuidar, ¿no? El sector público, como lo dije, es un sector totalmente congelado. Es como si estamos directamente funcionando con el sector público, es casi que pegarse contra un muro esperando atravesarlo. ¿Sí me van a entender? Al muro toca buscarle por dónde hay que cruzarlo. Y ahí es donde la comprensión del sistema y de cómo funciona el sistema nos da esa claridad de cuáles son esas palancas que tenemos que mover para atravesar ese muro. Entonces yo siento que el enfoque sistémico y la comprensión del sistema realmente recogiendo todas las perspectivas de los intereses, la información, los datos, pero también la perspectiva de todos los actores es fundamental para poder jalonar esos cambios. Sin eso es muy difícil hacerlo. No es como un reloj que le cambias la cosita y ya funciona. Es una cosa mucho más compleja. Entonces ahí hay que hacer una apuesta a largo plazo, conectada con la gente, conversando permanentemente, mirando, cambiando, siendo creativo, innovador y apostándole a lo mejor, ¿no? Como es la única forma, creo yo. Pero tal vez Natalia tiene de pronto alguna recomendación, porque siento que a Natalia sí le está funcionando trabajar con política pública, entonces, más allá de que es otro contexto Brasil que Colombia, pero tal vez tiene algunas recomendaciones, aprendizajes que nos pueda como guiar. Aqui no Brasil, a gente vive momento muito desafiador politicamente, principalmente para quando a gente olha para políticas sociais. E eu vejo que o terceiro setor, né, onde a Fundação Arimac está,
tem um papel muito importante nesses momentos de engajamento, resistência e tentar continuar onde é possível. O tema que a gente escolheu é profundamente impactado por qualquer movimento da economia. Então, por mais que a gente tente qualificar as pessoas para ocuparem boas posições de emprego, elas só vão ocupar se houverem esses empregos, né? Se a economia estiver funcionando e esses empregos estiverem disponíveis. O que a gente tem visto, Carolina, é que a gente chegou num momento de mudança econômica e de mudança profissional, das profissões que são necessárias, que nunca antes tinha sido visto. Então, qualquer revolução no mercado de trabalho, no passado, ela aconteceu em momentos diferentes em cada país e de formas diferentes e num tempo mais espaçado. O que a gente está vivendo agora, com toda a revolução digital, né, e a necessidade de qualificação dos profissionais, ela acontece ao mesmo tempo em todos os países e com uma intensidade muito forte, num tempo muito mais curto. Então, as empresas tiveram que olhar junto com o terceiro setor como elas podiam solucionar isso. Então, eu vejo hoje muito as empresas, até fortalecidas pela pauta ESG, etc., trabalhando junto com o terceiro setor. Para engajar o setor público, a gente tem procurado as ilhas de vontade de onde isso existe, assim. Então, a gente não tirou o pé, a gente não parou de trabalhar, mas a gente vai dentro das instâncias que estão mais dispostas a. E aí a gente olha para um governo estadual, para um governo municipal, porque muito da política de emprego acontece dentro do município, e menos no governo federal, onde a coisa está mais confusa. Então, acho que tem um papel de quem está no terceiro setor, de olhar essas oportunidades e engajando os atores diferentes para trabalharem na oportunidade e menos para olhar só o desafio. Então, acho que é assim que a gente tem tentado lidar. Es última oportunidad, última pregunta. Ya estamos sobre la hora. Bueno, si no hay más preguntas, pues muchísimas gracias a Natalia, a Tim, a María Claudia por estas excelentes presentaciones. Nos dejaron con muchas reflexiones, pensando mucho, una invitación a todos los que nos acompañan, miembros de LatiMpacto, no miembros que están generando impacto, de entender más ese rol, entender más el sistema, dónde queremos aportar, cómo colaboramos, cómo trascendemos también proyectos y somos más estratégicos con los recursos. Ahí en el chat pusimos los casos, entonces si quieren profundizar van a poder encontrar en los 3 idiomas el caso de Arimax, de la Fundación Enrique Cesana, de Refugee Investment Network, entonces súper invitados para leerlos, profundizar, y nos vemos la próxima semana para aquellos que quieren ver cómo distintas organizaciones están ayudando a financiar a emprendedores que no están logrando tener acceso a financiamiento y cómo están innovando con instrumentos financieros. Entonces, invitadísimos y muchas gracias a todos y que tengan un feliz día. Thanks again. Gracias. Thank you.